Então, a gente está aqui com o Dr. Jax, certo? Nosso presidente aqui do Grafito 6. E ele está contando para a gente um pouco de como é realmente essa transição, né? Conselhos, né, que o senhor daria saindo dessa parte da formação para ingressar no mundo de trabalho, porque a gente como estudante é meio desesperador. Exatamente. Então, no dia você está tendo aula, no outro dia você é desempregado, né? Não vou dizer a maioria, mas boa parte não sabe o que fazer no outro dia. E aí inicia-se aí vou dizer, uma grande caminhada que pode ser brilhosa, né? A fisioterapia hoje traz essa questão aí de ampliação de muito escopo de atuação, né? De prerrogativas. E posso garantir para você, a fisioterapia hoje, ela é uma das profissões hoje que está trazendo muito técnicas novas e também angariando muito a questão financeira. Então não existe essa questão, mas não dá dinheiro, dá muito dinheiro. Agora, precisa se seguir algumas coisas. As primeiras etapas, obviamente, que são os registros, precisa-se muito planejamento, tá? Você não pode simplesmente chegar a querer abrir uma clínica. Tá? Por quê? Porque existem alguns passos que devem se seguir e você vai ter que fazer planejamento, não só financeiro, mas também técnico, né, do que você vai atender, como que você vai sustentar, como que você vai angariar clientes. Então, são muitas vertentes aí que você tem que pensar antes de abrir as portas do seu negócio. Por quê? Porque você vai investir aí 200, 250 mil, às vezes até mais, e você não vai ter esse retorno. O que é que vai acontecer? Você vai fechar seu negócio e perder o dinheiro, não tem retorno, porque você tem um sócio que, dando prejuízo ou lucro, ele quer a parte dele, que é o governo. Se tiver o prejuízo, é todo seu, mas se tiver lucro, é meu. Então, o governo vai querer, funcionário é caríssimo. Por quê? Porque se você paga um salário de R$2.000, na verdade é 4 mil, porque é o dobro com os impostos. Então, tem que se ter muito cuidado, tem que colocar no papel, né, o que é que você tem de dinheiro, tem que ter dinheiro para sustentar o negócio até um ano. Então tem muitas coisas aí que você tem que sentar e dizer, opa, não é tão simples assim. E realmente não é. Lembre-se que você está num dos países mais burocráticos do mundo e um dos mais caros. Tá? Então a gente paga muito e tem pouco retorno. Né? Então eu, quando abri minha clínica, fui assaltado, tive problemas com funcionário, fui roubado várias vezes lá, né? Não por funcionário, mas por ladrão mesmo. Então, assim, a gente tem aí algumas coisas que acontecem também durante esses períodos aí. São coisas chatas, mas que a gente precisa estar preparado. E preparado não só psicologicamente, mas também financeiramente. Então, tem alguns passos aí que devem seguir, tem que ter alguns cuidados e, repetindo, tem que ter planejamento. Sem planejamento, você está fadado a dar errado. Aí, no caso, aqui na parte do grafito, uma das coisas, pelo menos assim, para mim, né, que foi diferencial e muito bom, literalmente foi assistir as palestras aqui, que tá ocorrendo sempre, que tá tendo essa assistência aqui sempre, e isso é bom. Até um conselhinho, galera, por favor, venham pro Grafito 6. Literalmente, assim, na minha primeira vez que eu vim para cá, o senhor me recebeu de braços abertos, literalmente, né? Ajudou, guiou, orientou. Então, isso é muito bom, essa parte da acolhida. Porque a gente, como estudante, a gente se sente literalmente perdido. Mas é normal, é normal. E no final é mais perdida ainda. Então, assim, no caso aqui no grafito, tem como ter algum tipo de palestra ou algum apoio, por exemplo, estudante? Não, eu quero fazer, por exemplo, como o senhor, montar uma clínica. Tem algum tipo, assim, de guia, por exemplo? Não, faz por aqui, procura isso, para ele procurar aqui no Grafito 6. Tem como? Tem. Bom, na verdade aqui a gente tem acesso total, né, à presidência. Como eu já tenho alguma experiência aí com o negócio, alguns alunos têm me chamado, sentado comigo, conversado, para tentar ver o que você está me perguntando. Então, assim, a gente tem essas capacitações que ela ajuda no sentido de você reconhecer uma área que você pode atuar. Porque a gente chega com pessoas aqui, por exemplo, eu quero trabalhar UTI, eu quero trabalhar em hospital, não sei o quê. Mas quando assiste um capacita, por exemplo, de saúde da mulher, diz assim, não, essa área aqui eu acho melhor. E é uma área muito rentável, então você vai conhecer as realidades, né? Tem gente que quer ser concursado, tem gente que quer ser da área privada. Então, assim, precisa se conhecer,
para fazer uma decisão mais assertiva. Porque às vezes nem é fazer o que gosta. Seria muito bom a gente fazer o que gosta e ganhar dinheiro, né? Mas as contas chegam e tem áreas realmente que dão menos dinheiro do que as outras. Então tem que correr realmente para áreas que são mais rentáveis. Você vai se destacar mais. Agora, óbvio, você precisa estudar muito, se atualizar muito. Não tem esse negócio na área de saúde, fisioterapia, terapia ocupacional, não se atualizar. Tem que estudar. Então a gente precisa ter aí essas orientações. Então a gente faz esses capacitas, ajudam a decidir as áreas, a gente conversa sobre a questão financeira também. Então quem quiser pode vir, marcar uma reunião comigo, a gente senta, conversa, tira algumas dúvidas, principalmente sobre planejamento de negócio. A gente precisa ter uma ideia do que é empreender no Brasil. E a gente tem também eventos aqui, capacitas de empreendedorismo, falando sobre essas dificuldades e como você faz para driblar ou acertar. Porque tem meios legais de tentar aí fazer uma alteração, às vezes, no tipo de empresa que você vai abrir. Eu não posso MEI, mas eu posso microempresa. Então, eu preciso aí saber, e hoje, com a reforma tributária, o que me cabe melhor para que eu não pague imposto desnecessário. Porque pouco você não vai pagar de jeito nenhum. Mas o ideal é que você pague o mínimo possível dentro da legalidade. Então a gente orienta também nessas questões aí, né, quais são as áreas hoje que estão melhor, mais financeiramente rentável e por aí vai. Muito bom, galerinha. Então, se vocês quiserem saber mais, ter essa assistência, pode procurar aqui o Grafito 6. A gente também vai postar mais coisas com relação dessa área, bem como também de outras. E esse é o nosso podcast de Café com Físio. A nossa videomaker aqui atrás está a nossa Maria Lara também. E até a próxima.